Graça e paz, igreja. Hoje, quarta-feira, os nossos encontros de podcast da reunião de oração. Eu espero que você esteja bem, você que está escutando aí esse podcast. Que o Senhor possa estar aí ministrando ao teu coração consolo, esperança e paz. O texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Essa série de pregação sobre orações da Bíblia, eu tenho a certeza de que essa série vai tocar muito ao seu coração. O objetivo dela é fomentar em você, ou instigar você a ter uma disciplina de oração. Esse é o objetivo dessa série. E hoje a gente vai falar sobre Ana, a oração de Ana. Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. E então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Só até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, ó Pai, diante dessa leitura da tua palavra, nós queremos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra faça morada, Senhor, nos nossos corações e na nossa mente hoje, Deus. E que nada, Senhor, e nem ninguém venha roubar a tua palavra de nós. Que possamos crescer, Senhor, espiritualmente, que possamos crescer, Senhor, no tocante ao nosso caráter, que possamos, Senhor, crescer, ó Deus, na fé e no amor. É o que nós te pedimos em teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse texto de Ana, ele é um texto muito conhecido, né? É um texto que fala sobre o nascimento de Samuel, um sacerdote, uma figura muito importante para o povo de Israel e também para a igreja cristã. Quando a gente olha, né, para um exemplo, né, uma figura, um exemplo, a gente sempre pensa em Samuel, aquele que é o sacerdote, aquele que falava
e as coisas aconteciam. Ele não só era um sacerdote, ele era um profeta, né? Ele tinha essa híbrida função, né? De ser juiz, de ser profeta e de ser sacerdote. E a vida de Samuel, ela já estava nos planos de Deus há muito tempo. E a Ana, uma mulher ali, nós olhamos aqui neste relato que Ana, ela tinha uma dificuldade, ela não poderia engravidar. E naquele tempo a mulher, ela era classificada, ou ela tinha, né, a função de gerar filhos. E se ela não gerasse filhos, ela sofria preconceitos. Então a gente vê isso muito claro na figura de Ana. Não que o esposo dela achasse ela por inferior, né? Você vê ali que o papel de Eucana era diferente. Ele era um homem diferente no seu tempo. Mas certamente se Ana fosse casada com qualquer outro homem ali, ela sofreria também esse desprezo, né? Por parte ali da sociedade. Por quê? Porque a mulher, ela tinha essa função. A única função da mulher era cuidar da casa, dos filhos e também de gerar filhos, né? E Ana, ela vai até ao Senhor e expõe ali a sua dificuldade. Aqui no versículo 10 do capítulo 1, fala como a Ana se encontrava quando foi orar a Deus. Aqui fala que a Ana, ela era amargurada de alma, né? E quando ela foi orar, na verdade, ela chorava diante do Senhor abundantemente. E eu quero falar para vocês hoje, nessa quarta-feira, como está o seu coração. Será que aí dentro do seu coração você se encontra assim como Ana estava, amargurada de alma? Talvez o que tem ocorrido na sua vida, meu irmão e minha irmã, esteja aí matando a sua alma, fazendo com que ela se adoeça. Mas siga o exemplo de Ana, vai até os pés do Senhor, ore, exponha a Ele a sua dor, exponha a Ele a amargura que você carrega no seu coração. Não faça e não viva uma vida na qual você tenha que mascarar os seus sentimentos diante de Deus. Você não vai conseguir mascarar. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu profundo, conhece o seu oculto. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Ele sabe exatamente aquilo que vai no teu coração. Ele simplesmente quer que você fale, que você externe, que você entre num acordo com o Senhor. Ana aqui, ela faz um voto diante de Deus. E a palavra de Deus fala e dá as diretrizes no que se refere a voto diante do Senhor, né? Diz assim a palavra de Deus que todo voto que a gente faz ao Senhor, a gente tem que cumprir esses votos. A gente tem que zelar e cumprir os votos por mais difíceis que eles sejam para nós. Ana, ela tinha pedido ali um filho para Deus. E Deus cumpriu. E você não vê Ana titubear, né, ou retroceder. Ela não. Ela cuida do filho dela, Samuel, e no momento certo ela vai lá e entrega. Naquela época era dessa forma. Entregava o filho ao templo para ele ser cuidado lá, e todo período Ana ia lá e fazia a túnica, né? Ela sempre esteve presente, mas ela não retrocedeu. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu quero que você traga as memórias, os votos que você fez diante do Senhor. Principalmente aqueles votos que o Senhor cumpriu. Porque, meu irmão e minha irmã, não se faz voto diante de Deus se não seja para você cumprir esses votos. E aí você fala, mas pastora, quando eu devo cumprir? Quando o Senhor cumprir a parte dele. Tem votos que a gente faz diante do Senhor que o Senhor não aceita.
Mas tem votos que Deus aceita. E aí cabe eu e você cumprirmos esse voto. A gente não pode chegar, falar algo para Deus, Ele cumprir e a gente retroceder. Então você que tem ouvido a esse podcast, se coloca diante do Senhor. Deixa que o Espírito de Deus toque no seu coração. Se necessário fazer um voto, que você venha cumprir. Mas Deus sabe a intenção do seu coração e da sua alma. Ele sabe o que você tem passado. Eu gosto muito desse texto bíblico, porque no versículo 12, Ana, ela perseverava em oração. Sabe o que é perseverar? Perseverar é continuamente orar a Deus todos os dias com relação àquilo que você precisa que o Senhor venha agir. Então, Ana, ela perseverava em oração. Ela orava hoje, ela orava amanhã, ela vai orar depois de amanhã, e depois e todos os dias. Isso significa perseverar, é não desistir. E eu e você, para que a gente sejamos perseverantes nas orações, a gente precisa ter um hábito de orar. Eu não vou parar de falar para você, meu irmão e minha irmã, o que você precisa é orar. Você precisa ter uma disciplina de busca e de relacionamento com Deus. É muito fácil pedir para outras pessoas orarem. O Senhor quer que você ore, que você busque, que você vai até Ele em oração. A oração é um relacionamento com Deus. E Ana, ela tinha esse relacionamento. Tanto é que ela perseverava em oração. E tem algo aqui muito interessante de Ana, quando a gente está buscando algo do Senhor, quando nós estamos perseverando nas orações, a gente precisa ter paz para com todos, para com as pessoas. Eu falo isso porque Ana ali, amargurada, angustiada, ela foi mal interpretada por Eli, o sacerdote. E ao invés dela responder malcriadamente, né, ou ao invés dela revidar Eli, ao invés dela se afastar do templo, porque muitas pessoas, por falas de líder, né, seja de oração, seja da liderança de oração, seja da figura pastoral, por uma fala atravessada ou por uma fala equivocada, a pessoa vai e retrocede, né? Não vai mais na presença de Deus, não busca e ainda coloca a culpa no irmão e na irmã, coloca a culpa no pastor e na pastora. Eu quero que você pegue esse exemplo de Ana para você. Você não está na casa de Deus, você não está na presença de Deus, você não está envolvida neste ministério por conta das pessoas que ali estão. Você está ali por conta de Deus, para adorar Ele em espírito e em verdade, para celebrar juntamente com os irmãos e irmãs o seu culto, prestar o seu culto a Deus. Então não arranje desculpas para sair da presença do Senhor. Principalmente se você precisa de Deus, precisa que Ele solucione aí, ou para que Ele te dê uma resposta diante do seu pedido, diante da sua aflição. Muitas pessoas, e eu sei que você sabe muito bem disso, muitas pessoas vão diante do Senhor com a sua causa, com o seu pedido, com a sua angústia, e por conta de palavras, talvez equivocadas, talvez não, né? Porque a gente não está ali simplesmente para ouvir do pregador, da pregadora, né? Do irmão, da irmã, palavras que vão afagar o nosso ego, não. A gente está ali para ouvir palavras de correção, para ouvir palavras de direcionamento. Sabe, a gente não pode cair nessa armadilha de que se nós somos filhos e filhas do Senhor, não vai ter aflição, não vai ter morte, a gente não vai passar necessidade material.
Esse tipo de discurso é um discurso irreal, é de ilusão, é uma inverdade, porque na realidade não é isso que ocorre. Na realidade, a gente vê que filhos e filhas do Senhor também passam por fome, também passam por dificuldade, também passam por mortes, também passam por perdas. A diferença nossa para com a criatura, para com uma outra pessoa, é que a gente passa todas essas dificuldades com Deus ao nosso lado. A gente tem uma esperança, uma confiança de que não estamos sozinhos, de que não estamos sozinhas diante das nossas aflições. A palavra de Deus diz que o sol nasce sobre justo e injusto. Sobre a pessoa justa, o sol nasce. Sobre a pessoa injusta também. O nosso Deus é Deus de equidade, de justiça. Ele não vai dar algo para nós e deixar de dar para outra pessoa. Ou ele não vai deixar as coisas ruins acontecer com aqueles que são a sua criatura e os filhos dele vai ter uma proteção especial. Não, Deus não é esse tipo de pai. Deus, ele é aquele que nos ensina a viver. E as regras estão postas, tanto para nós quanto para as outras pessoas. Cabe a nós obedecer. Ana, ela obedeceu. Ana, ela buscou a Deus e ela foi atendida naquilo que ela buscou. Ela não revidou, mesmo machucada, mesmo amargurada, mesmo angustiada, ela não revidou Eli. E aí eu quero que você também tenha essa mesma atitude. Mesmo machucado e machucada, mesmo angustiado e angustiada, que da sua boca não saia palavras de ofensas, não saiam palavras, que venham fazer com que a sua bênção que está prestes a chegar, que ela retroceda. Mas que você venha ter palavras como a de Ana, falar, não, olha, o que eu estou passando é isso e eu quero uma bênção do Senhor. Então, olha, que você também seja abençoado e abençoado. É muito fácil falar, mas eu não aguentei, pastora, eu respondi mesmo, mas eu não aguentei. Até quando você vai dar esse tipo de desculpa para Deus? Até quando? Você não vai saber se autodominar. Até quando? Se você é capaz, como eu já disse várias vezes em inúmeras pregações, de cuidar de si, de aprender o seu ofício, o seu emprego ali, de estar ali na hora certa, de não se exaltar com o seu chefe, de não procurar encrenca com o seu colega de serviço. Por que você não age da mesma forma na casa de Deus? Por que você vive uma vida fora, Lá fora você age de um jeito, na igreja você age de outro? Você já deixa de fazer as coisas? Você já sai com uma cara fechada? Só porque um irmão, uma irmã falou alguma coisa, ela não sabe o que você está passando. Deus sabe. Ao invés de você esclarecer, você sai e ainda fala. Deus não se agrada desse tipo de postura. Deus quer que eu e você vivamos uma vida da seguinte forma, uma vida de humildade e de obediência a Deus. E que o nosso comportamento fora da igreja seja também o mesmo comportamento. Se você tem respeito para com a sua autoridade, ali enquanto chefe, enquanto patrão, enquanto encarregado, que você tenha o mesmo respeito para com o Senhor, para com seu irmão e irmã da igreja. Sabe, não tem mais ali, esse período que nós estamos passando, de pandemia e de crise, tem coisas que o Senhor quer mudar, tem coisas que o Senhor quer retirar de nós. E o Senhor quer retirar de nós a murmuração, a competição, a desculpa que a gente sempre dá para não prosseguir o nosso trabalho
no local que Deus nos colocou para cultuar. Eu tenho que orientar você, meu irmão e minha irmã, porque cabe a mim, como pastora, orientar, falar, orar por você, falar, olha, esse é o caminho. Sabe por quê? Porque também pastores e pastoras fizeram isso comigo. E quantas vezes, e inúmeras vezes, eu relutei, mas hoje eu aprendi, eu venci. A minha palavra e o meu olhar dentro da casa de Deus, não porque eu sou pastora institucional agora, eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos. Mas com certeza o meu comportamento é um comportamento diferente. Porque se eu tenho aí o zelo de viver uma vida fora da casa de Deus, na qual o meu comportamento é um comportamento esperado, principalmente no ambiente de trabalho. Se o meu comportamento é um comportamento onde eu vou testemunhar a Jesus Cristo, na qual as pessoas ali no meu serviço podem contar comigo, né? Meu chefe pode contar comigo, meu colega pode contar comigo, eu vou estar ali. Da mesma forma que eu tenho esse zelo fora da casa de Deus, eu vou ter que ter esse zelo, eu vou ter esse zelo na casa do Senhor, para com meus irmãos e irmãs, para com a liderança, para com o anjo da igreja que estiver ali na frente. Eu não posso ter dois pensamentos. A palavra de Deus, ela é clara quando ela nos alerta sobre ter dois pensamentos, caminhar entre duas veredas. Deus não se agrada disso não, meu irmão e irmã. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida em que, dentro da casa de Deus, dentro da nossa casa, dentro do serviço, a gente testemunhe, na nossa roda de amizade, que a gente testemunhe o amor. Nosso comportamento tem que ser o mesmo, porque a gente não vive de aparência, mas a gente vive uma vida transformada, uma vida de glória em glória, uma vida para a honra e glória do Senhor. Ana, você pode ver, se você for ler o 1 Samuel, ali, o 1º capítulo, até o versículo 8, que você vê que Penina, a outra esposa de Elcana, né? Penina, adversária de Ana. Você vê o comportamento de Ana com Penina. Penina provocava Ana, mas Ana não caía em provocação e não deixava de fazer as coisas dela e de ser uma boa mulher, de ser uma boa esposa, entendeu? Por conta de Penina. Então, porque ela tinha esse comportamento dentro de casa, ela pôde ter esse comportamento com Eli. Porque ela não vivia uma vida de aparência. Ana vivia uma vida de integridade. Ana vivia uma vida na qual, se você via ela dentro do templo, ela agia desse jeito, dentro da casa dela, ela agia da mesma forma. Ela não mudava. E assim devemos ser eu e você. Dentro da nossa casa, a gente tem que agir dessa forma. Com os nossos familiares, temos que agir da mesma forma. Com as nossas autoridades no serviço, da mesma forma. A gente não pode ter comportamentos diferentes, não. A gente tem que ter o mesmo comportamento de respeito e de ajuda mútua. Ana, ela só falou dessa forma com Eli, com respeito, mesmo sendo mal interpretada, porque ela tinha esse comportamento também dentro de casa. Que eu e você possamos ter esse comportamento. Tem pessoas que é diferente, né? Que se comporta bem fora de casa, mas dentro de casa só o sangue do Senhor Jesus Cristo na vida dessa pessoa. A gente tem que parar de viver uma vida, como diz aí a mídia, né? Viver um personagem. Tá fazendo personagem. Ou seja, ali a pessoa tem um comportamento diferente. Não está sendo verdadeira. Para que o Senhor atenda o meu e o seu voto, para que o Senhor atenda a minha e a sua oração, a gente precisa ter uma vida verdadeira, uma vida de integridade. Em todas as áreas que nós
atuamos, a gente precisa viver essa vida com o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a certeza que Deus vai ouvir a sua oração, assim como ouviu a oração de Ana. E quando Ana, depois de ter orado, e aqui eu quero finalizar, Ana, ela colocou no altar do Senhor a sua angústia, a sua amargura, a sua dor, recebeu uma palavra de bênção da autoridade espiritual dela, que é a figura de Eli. E aí ela saiu daquele diálogo e daquela oração com Deus com um semblante diferente. Quando a gente se coloca diante de Deus e a gente respeita as nossas autoridades, a nossa dor e a nossa angústia é retirada de nós. Porque Deus está ali atuando nas nossas vidas quando a gente passa a viver uma vida de verdade, uma vida íntegra, sem viver personagem, sabe? Viver uma vida com Jesus Cristo. Ana saiu dali aliviada e Deus quer também que você saia das orações e da busca que você tem feito para com Ele, com a certeza de que a sua oração foi ouvida. Então eu quero orar por você neste momento. Que você coloque diante do Senhor a sua petição. Se você tem alguma dificuldade, se você tem uma dificuldade de viver essa vida de integridade no ambiente do serviço, da sua casa, da igreja, com os seus amigos, que você venha pedir isso para o Senhor, que você venha ter a mesma atitude. Mas você tem que ter a disciplina e também tem que ter a coragem de admitir que você vive de forma diferente nos ambientes, para que você possa viver da mesma forma em todos os ambientes. Você primeiro precisa admitir: olha, Senhor, quando eu estou aqui no serviço eu me comporto desse jeito, eu me coloco à disposição, mas quando eu estou na minha casa não, quando eu estou com meus amigos eu me comporto assim, mas quando eu estou na igreja não. Então que você possa admitir, para que Deus ele venha te restaurar e fazer com que você possa viver uma vida plena nele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós nos colocamos assim como Ana se colocou diante de Ti, Senhor, com o coração contrito, ó Deus, sabendo que o Senhor é aquele que tem a resposta, Senhor, para a nossa petição. O Senhor tem a resposta, Senhor, para a angústia da nossa alma. O Senhor tem a resposta, Senhor, para aquilo que a gente precisa. E nós precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos, Senhor, do Teu cuidado. Precisamos, Senhor, da Tua orientação. Precisamos, Senhor, ser tocados e tocadas por Ti, ó Espírito Santo, para que haja uma mudança no nosso caráter, para que haja mudança, Senhor, no nosso comportamento, para que haja mudança, Senhor, no nosso falar. Ah, Senhor, a Tua palavra ela é clara e a gente precisa se converter dia após dia, porque um coração convertido, Senhor, a Ti é um coração que expressa nas ações mudança, Deus, de comportamento. E nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos nos voltar a Ti e se converter dia após dia, porque a caminhada é longa, o caminho é estreito. E a gente precisa, Senhor, adaptar os nossos pés, o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente não venha se desviar da Tua presença. Para que a gente não venha, ó Deus, escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que não vai nos comprometer. Pelo contrário, Senhor, a gente quer ser uma pessoa, a gente quer ser, Senhor, um cristão, uma cristã, um filho, uma filha na qual o Senhor pode contar conosco. Para tudo, Deus, que o Senhor possa contar conosco. Ser uma pessoa assim como Ana, que quando fala algo diante de Ti, Senhor, cumpre aquilo que fala. A Deus, venha trabalhar no caráter da Sua igreja. Deus, que precisa aí ser restaurado. Meu Deus e meu Pai, eu também quero colocar diante de Ti as pessoas que estão
passando por enfermidade, Senhor, na nossa igreja, Deus. Senhor, dê esperança ali, dê perseverança, porque o teu filho e a tua filha se encontram, Senhor, numa batalha, Deus. E nós sabemos que é uma batalha difícil, mas o Senhor é aquele que pode dar alívio em meio à luta. Senhor, meu Deus e meu Pai, cura, Senhor, o nosso físico, a nossa mente e a nossa alma. Cura-nos, Senhor. E a gente sabe, ó Deus, que o Senhor tem o poder para fazer isso. Então, diante de Ti, Senhor, eu quero pedir pelos enfermos, pelos desempregados. Senhor, que o Senhor venha cuidar de nós. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, para que nós venhamos, Senhor, passar por esta crise, por esta enfermidade, por esta pandemia, e que possamos glorificar o Teu santo nome, porque o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de todas as coisas. Continue, Senhor, conosco no decorrer dessa semana, e que a Tua voz e a Tua presença venha, ó Deus, nos orientar. É o que nós te pedimos e encerramos essa oração com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo seja na sua vida e nela permaneça. Até o nosso próximo encontro, igreja. Que Deus te abençoe.